meus alunos e alunas do sexto ano da Dila Mello, professor Soares, trazendo aqui esse vídeo para vocês, comentando esse tópico, a forma mista, né? A forma mista dos números fracionários é uma maneira também de você escrever números em forma de fração, que são resultado de algumas situações. Aqui nós temos, aqui no início, essa mocinha está dizendo que dela colheu 3 abacaxis, né? Ele colheu 3, ela descascou os 3 abacaxis e cada um ela cortou em 3 pedaços iguais e comeu uma parte de um dos abacaxis. Aí pergunta quanto restou, né? Então, aqui nós temos um desenho, esse desenho que representa cada um dos abacaxis. Então, essa primeira figura aqui, como ela colheu 3 abacaxis, aqui eu teria o desenho indicando que seria cada um deles. E ela falou também que cada um deles foi dividido em 3 pedaços. Então é por isso que aqui aparece esse retângulo dividido em 3 pedaços, que representa a situação em que o abacaxi foi dividido em 3 pedaços. E aqui também eu tenho o outro abacaxi dividido em 3 pedaços e aqui o outro abacaxi dividido em 3 pedaços. Então observe aqui que está pintado todos os 3 e aqui nós temos 3 terços, ou seja, é o inteiro, né? O abacaxi inteiro. Esse aqui foi dividido em 3 pedaços, ninguém comeu nada dele ainda. Esse aqui também é o mesmo, foi dividido em 3 pedaços, ele continua aqui inteiro. Esse outro abacaxi, nós temos 2 partes pintadas, exatamente porque ela disse que comeu uma parte, né? Ela comeu uma parte, então vamos dizer que essa parte aqui que não está pintada seja a parte que foi comida por ela. Então, como fica essa situação? Aí, então aqui diz o seguinte, são 2 inteiros, olha, são 2 inteiros, ou seja, são 2 abacaxis inteiros, e nós temos o outro 2 terços, que seria esse aqui. Então nós temos aqui esse abacaxi inteiro, com esse aqui nós temos esses 2 inteiros que está aqui. E o outro que foi comido uma parte, eu tenho a representação que é essa, 2 terços. Então aqui está dizendo que tem 2 maneiras de representar essa quantidade numericamente. Nós poderíamos fazer a soma de todos os pedacinhos, eu teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? São 8 ao todo, e o denominador 3 vai indicar para nós que foi cada um deles dividido em 3 partes. Então veja que uma maneira de representar é você fazer essa soma, 3 inteiros mais 3 inteiros mais 2 terços, né? Aqui nós teríamos 3 terços, que é um inteiro, 3 terços, que é o outro inteiro, e 2 terços, que é exatamente esse pedaço aqui, tirando ele, ficou as 2 partes representadas aqui por 2 terços. Então, conservando o denominador 3 e adicionando esses numeradores, eu tenho 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Aqui é o que nós chamamos de fração imprópria, né? Veja que toda fração imprópria em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Outra maneira de você representar esse número, 8 terços, é usando a forma mista, né, que a gente chama. Ou seja, você tem aqui 1 mais 1, que vai ser igual a 2, e esse 2 vai ser somado com 2 terços. Você pode escrever dessa maneira, 2 mais 2 terços, ou simplesmente você escrever dessa maneira, o 2, esse tracinho aqui da divisão, e o número aqui do lado, né? Então, veja que aqui é o que nós chamamos de forma mista da fração, ou seja, tem uma parte inteira, que é o número 2, e tem a parte fracionária. Então aqui a gente fala 8 terços, nós chamamos de uma fração imprópria, e temos aqui
o 2/3, que é a forma mista, que nós vamos ler 2 inteiros e 2/3. Então aqui nós temos mais exemplos, né? Observe aqui nessa primeira figura, que essa primeira figura foi dividida em 3 partes, foi considerado 2, né? Foi pintada 2. O outro também foi dividido em 3 partes, também foi tomada 2, né? Também foi tomada 2. Então, juntando essas 2 figuras, tirando um pedacinho desse aqui para completar a figura, nós vamos ter o inteiro e 1/3, que vai ser igual a 4/3, né? Vai ser o inteiro, que seria o 3/3, mais 1/3. Aí você teria aqui a forma mista, né? Que é 1 inteiro e 1/3. E esse valor que está aqui é porque, se eu for fazer esta adição, você teria primeiramente os 2/3 dessa figura, mais aqui o outro 2/3. E juntando você vai ter aqui 4/3. Lembrando que 4/3 é exatamente 1 inteiro e 1/3. Exatamente esse é você imaginar um pedacinho aqui, 1/3 desse outro junto com essa outra figura, você forma um inteiro e sobraria ainda esse pedaço aqui, ó. Então aqui nós temos a fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador, ou igual ao denominador, e a forma mista, né? A forma mista é exatamente quando você tem um número inteiro e a parte fracionária. Continuando aqui, nós temos mais exemplos aqui, ó. Toda fração imprópria pode ser escrita na forma mista. Como é que você consegue fazer isso? Então veja aqui, eu tenho o número 8/3, que eu posso escrever ele na forma mista. Como? Esse número 8, eu posso transformar ele sendo 6 mais 2. Então 6 mais 2 sobre 3, que é o denominador, eu posso separar e escrever 6/3 mais 2/3. Esses 6/3, veja que 6 dividido por 3 é igual a 2. Então eu tenho aqui os 2 inteiros e sobrou ainda esse 2/3. Então esse número 8/3, que é uma fração imprópria, a sua forma mista vai ser igual a 2 inteiros e 2/3. Aqui nós temos o desenho dessa situação, né? Que você teria aqui 2, 4, 6, 8, 8/3. Veja que eu tenho aqui o inteiro, outro inteiro e sobrou os 2, nós vamos ter 2 inteiros e os 2/3. A outra situação, que também aqui o nosso livro não mostra, mas você pode ver que você também pode transformar esse 8/3 em um número misto fazendo uma divisão. Como é que você vai fazer a divisão? Você vai fazer o 8 dividido por 3. Quando você dividir o 8 por 3, vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Para 8 está faltando 2. Então aqui o que vai acontecer? Esse quociente inteiro, número 2, ele vem para cá. E você vai formar uma fração onde o numerador vai ser o resto, no caso aqui 2, e o valor do divisor vai ser o denominador. Então você tem aqui 2 inteiros e 2/3. Aqui nós temos outro exemplo, outra situação, que você tem o número 16 quintos. Como é que eu faço para transformar o 16 quintos que é uma fração imprópria, no número misto? Vamos usar o que eu fiz aqui agora. Eu tenho 16 quintos, que é uma fração imprópria, eu quero transformar no número misto. Então, vamos fazer da maneira que eu mostrei ali. Vamos dividir o 16 por 5, né? Se eu dividir 16 por 5 vai dar 3. E 3 multiplicado por 5 dá 15. 15 para 16 falta 1. Então, veja que eu encontrei aqui já a forma mista desse número, escrevendo aqui o 3, que é o quociente, e a fração vai ser formada com o resto, que vai ser o numerador, e o denominador vai ser
é o divisor. Então aqui eu tenho 16 quintos é igual, na forma mista, 3 inteiros e 1 quinto. A outra maneira, essa questão aqui, o desenho que está se mostrando, que vocês também possam observar. Então, o que fala aqui? Todo número racional escrito na forma mista também pode se transformar numa fração imprópria. Então, para isso, assim como você pode transformar uma fração imprópria no número misto, você também pode fazer o processo inverso, né? Transformar a fração imprópria, o número misto numa fração imprópria. Então, se eu tenho 2 inteiros e 2 terços, isso aqui vai ser igual a 2, ó, que é esse valor que está aqui, a 2, adicionado com 2 terços. Lembrando que esses 2 inteiros que está aqui, veja que esse valor 6 dividido por 3 dá igual a 2. Então, eu posso trocar esse 2 inteiro pelo número fracionário 6 terços. E aqui eu tenho o 2 terços. Então, eu posso agora fazer a adição de fração, elas têm o mesmo denominador, eu repito ele aqui, e adiciono os numeradores. 6 mais 2 igual a 8. Uma outra maneira também de você fazer, que eu quero mostrar aqui para vocês, se você tem aqui 2 inteiros e 2 terços, você multiplica o 3 pelo 2 e soma com o numerador. Você multiplica o denominador pela parte inteira e adiciona com o numerador. Então, ó, veja, você vai manter aqui o 3, aí você vai fazer esse 3 aqui, vai ser multiplicado por 2, mais o 2, ou seja, 2 vezes 3, ó, desculpa, 3 aqui é 3, 3 vezes 2, 6, 6 mais 2, 8, né, que é uma maneira também de você multiplicar o denominador pela parte inteira e depois adicionar com o numerador. Aí você tem também a transformação do número misto numa fração imprópria. Vamos usar essa informação que eu disse para vocês e vamos transformar esse aqui. Aqui eu tenho 3 inteiros e 1 quinto. Como é que eu posso transformar esse número misto numa fração imprópria? Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui o denominador, ele vai ser o 5, né? E agora, quem eu vou colocar aqui no numerador? Você multiplica o 5 vezes o 3 e soma com o número 1. Então, é 3 vezes 5, 15, mais 1 igual a 16. Então, aqui eu tenho 16 quintos, tá certo? Então, fica aqui o comentário dessas questões para você, desses exemplos, e na sequência tem umas atividades que estão sendo propostas, que vocês possam estar lendo essas questões, possam estar copiando, respondendo e tira uma foto aí e manda pelo WhatsApp. Antes da gente continuar, antes da gente encerrar, eu quero estar comentando com vocês aqui essas questões para que vocês possam fazer. Primeiro, veja aqui que nós temos o primeiro quesito dizendo que escreva na forma mista os números racionais, né? Esses números racionais são exatamente os números fracionários. Depois, use figuras para representá-los. É interessante aqui, para que vocês façam essas questões, para escrever esse número na forma mista, e depois você vai fazer figuras. Então, vamos usar aqui o exemplo desse 21 quintos. Primeiro, para escrever 21 quintos na forma mista, vamos lembrar, eu vou fazer aqui primeiramente, usando a informação que nós aprendemos em nosso livro aqui, né? Eu tenho os inteiros, vão ser divididos em 5 partes, aqui vai ser o nosso denominador. Veja lá que eu tenho 21, então eu vou ter essa seguinte situação aqui, ó. Eu vou ter essa seguinte situação de você ter 5 quintos, mais 5 quintos, mais 5 quintos, mais 5 quintos, e aqui eu tenho 1 quinto, certo? Então veja que se eu for fazer esta adição dessas frações, eu tenho o denominador 5, que eu vou conservar ele, né, que vai ser aqui o denominador 5.
E os numeradores a gente vai adicionar. Então 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 1, 21. Então eu tenho 21 quintos, né? Então, a maneira que eu vou escrever esse valor na forma mista, veja que esse 5 quintos, ele representa um inteiro. Lembre que se eu tenho o numerador igual ao denominador, eu tenho um inteiro. Então, aqui eu tenho um inteiro, mais um inteiro, mais um inteiro. Então, ao todo, nós temos 4 inteiros. E ainda tenho esse valor dessa fração, 1 quinto. Então, aqui vai ficar 4 inteiros e 1 quinto. Então, aqui está a forma mista de 21 quintos. A forma mista vai ser igual a 4 inteiros e 1 quinto. Então, depois disso aqui, pede que você use figuras para representá-las. Então, o que você vai fazer? Imagina aqui, você pode fazer essas figuras. Imagina que eu vou fazer círculos, né? Vou fazer círculos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Né? Eu tenho 5 círculos. Estes 5 círculos eu vou dividir eles em 5 partes iguais, né? Então eu teria aqui 1, 2, 3, 4, 5. Cada um deles eu vou dividir em 5 partes iguais, né? Vamos imaginar aqui 1, 2, 3, 4. Vamos dividir em 5 partes iguais. Cada um deles, né? Então você teria aqui 5 partes iguais. Então você teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, cada um deles. Então, esse aqui, você vai pintar todos eles, ou seja, todas as partes. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Né? Você teria o inteiro. Aqui também 1, 2, 3, 4, 5. Outro inteiro. 1, 2, 3, 4, 5. Outro inteiro. 1, 2, 3, 4, 5. Outro inteiro. E esse último aqui, você dividiu em 5 partes, mas você tomou apenas uma parte, né? Então você teria aqui dividido em 5 partes, tomado as 5. Mais, aqui no outro, 5 partes, foi tomado 5. Mais, aqui no outro também 5 partes, tomado 5. Como também aqui no outro, 5 partes, tomado as 5. Mais esse outro que foi dividido em 5 partes e foi tomado, ou seja, pintado apenas uma. Então, estou fazendo aqui a letra A e vocês pudessem estar também fazendo as outras, seguindo o que está se pedindo. Primeiro fazer a forma mista e depois fazer os desenhos. Então, vocês façam, tire foto e manda para nós aí no WhatsApp, ok? Então, boa tarde a todos, bons estudos e até a próxima aula.